Fala aí, bruxões, beleza? Albus Dumbledore realmente dava uma favorecida para a Grifinória? Ao longo dos anos criou-se uma imagem que foi amplamente compartilhada e divulgada de que Albus Dumbledore, o diretor de Hogwarts, não seria nem um pouco imparcial e favorecia a casa de Harry Potter, especialmente ao final do primeiro ano letivo de Harry, entre 1991 e 1992, quando a Grifinória termina em último lugar. A colocação foi a seguinte: em último lugar, Grifinória com 312 pontos. Em terceiro lugar, Lufa-Lufa com 352 pontos. Em segundo lugar, Corvinal com 426 pontos. E em primeiríssimo lugar, a casa que venceria pelo 8º ano consecutivo a Taça das Casas, Sonserina com 472 pontos. Os alunos da Sonserina estavam muito felizes, os da Grifinória muito tristes, contudo, como disse o próprio Dumbledore, ele tinha alguns pontos ali de última hora para distribuir, levando em consideração os acontecimentos mais recentes. Ele concede 60 pontos a Harry Potter por se arriscar e lutar pessoalmente contra Quirrell e Voldemort para impedir que eles colocassem as mãos na Pedra Filosofal, 50 pontos para Ron Weasley pela excelente partida de xadrez e pelo sacrifício aos amigos, 50 pontos para Hermione Granger pelo excelente uso da lógica no desafio das poções e, finalmente, 10 pontos para Neville Longbottom por ter enfrentado seus amigos, algo que era mais difícil de se fazer do que com os inimigos. A somatória disso tudo foi 170 pontos a mais para a Grifinória, colocando ela de última para a primeira colocada e fazendo com que a casa vencesse o campeonato. Agora, eu faço uma pergunta a você. Independente da sua casa de Hogwarts, com qual casa você se identifica, qual casa você gosta mais, ou se você não tiver casa alguma também, você acha que o Dumbledore realmente favorecia a Grifinória? Neste caso, favoreceu a casa de Harry Potter? Bom, eu fiz essa pergunta no meu story lá no Instagram e mais de 36 mil pessoas viram ali e responderam, e 71% concorda que Dumbledore favorecia a Grifinória, enquanto 29% não concorda. Bom, vamos seguir e analisar nos livros seguintes. No segundo ano letivo de Harry, Dumbledore concede à casa Grifinória 400 pontos, 200 para o Harry e 200 para o Ron, depois deles terem entrado na Câmara Secreta, salvado Gina, destruído a parte da alma de Voldemort e terem voltado da Câmara, trazendo tanto a Gina quanto o Gilderoy Lockhart, enfim. Além disso, o Harry e o Ron ganham um prêmio de serviços prestados à escola. A Grifinória também foi campeã das casas nesse ano. No terceiro ano letivo, a Grifinória foi campeã do campeonato de quadribol pela primeira vez, depois de algum tempo, e isso rendeu um número de pontos considerável para eles. E assim eles venceram também a Taça das Casas. No quarto ano letivo, não teve Copa de Quadribol entre as casas, mas a pontuação entre as casas aconteceu normalmente. Mas por toda a situação ali, o luto pelo Cedrico, não foi realizada a contagem de pontos e não teve uma casa campeã. No quinto ano, Minerva McGonagall concede um total de 250 pontos quando ela volta do Senmungus e presencia o Snape tentando tirar pontos da Grifinória, mas a ampulheta deles estava zerada. Então ela dá 50 pontos ao Harry, 50 pontos ao Ron, 50 pontos a Hermione, 50 pontos a Gina e 50 pontos a Luna Lovegood. E aí, nesse momento, ela fala que agora o Snape podia descontar os 10 pontos que ele queria descontar. Também nesse ano, a Grifinória vence o campeonato de quadribol, o que rende bons pontos ali. No sexto ano letivo, também não tem Taça das Casas, porque o Dumbledore acaba morrendo, então eles não realizam o campeonato ali, a colocação final, a contagem de pontos. E no sétimo ano letivo, Harry nem retorna a Hogwarts por conta de tudo que estava acontecendo, né, a escola tomada pelas forças de Voldemort ali, então nem tem ponto nem nada, os alunos sendo torturados, enfim. Então Dumbledore deu pontos para a Grifinória 2 vezes, no primeiro e no segundo ano letivo de Harry, ambas as vezes completamente justas. No quinto ano é a Minerva McGonagall quem dá os pontos altos para a casa, e a Minerva era completamente justa, até tirava pontos da Grifinória muitas vezes. Então eu digo que esses 70
81% estão errados. Vocês estão completamente errados. Os filmes faz a gente ter essa impressão, né, de que o Dumbledore ali dava uma puxada de sardinha na Grifinória. Mas olha só, o Harry, o Ron, a Hermione salvaram a escola no primeiro ano. Se o Voldemort conseguisse colocar as mãos na Pedra Filosofal, muitos daqueles alunos estariam bem ferrados. Então foi justa a pontuação. No segundo ano, os pontos também são justos. Afinal, eles entraram ali na Câmara Secreta, salvaram a Gina, impediram uma tragédia maior de acontecer. E nos outros anos, eles ganharam pontos normalmente das casas, não teve nenhuma pontuação alta, só em Ordem da Fênix, que foi a Minerva que deu. Mas a gente precisa lembrar o que aconteceu em Ordem da Fênix com a Umbridge na escola e a Brigada Inquisitorial tirando um monte de pontos injustamente. Afinal, vamos ver os pontos que foram tirados da Grifinória também? Mas antes, espera aí rapidinho que o vídeo já continua. Nós te ouvimos e abrimos as vagas da Orlando HP 2027 com quase 2 anos de antecedência para que você tenha a chance de realizar o seu sonho. E o melhor, em 20 parcelas, sem juros e sem entrada. São 4 dias nos parques Island of Adventure e Universal Studios, que é onde ficam as áreas de Hogwarts, Beco Diagonal, Hogsmeade, onde tem o Expresso de Hogwarts, e a excursão ainda inclui 2 dias do novo parque da Universal, Epic Universe, onde tem a área dos anos 20 de Animais Fantásticos e o Ministério da Magia. E não pense que é só isso, porque o pacote também inclui os 4 parques da Disney. Você vai conhecer Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Epcot. Um dia em cada parque. Além disso, você também terá seguro saúde e, obviamente, a hospedagem de 12 noites está inclusa e passagem aérea de ida e volta saindo de São Paulo. Se inscrevendo agora, você vai pagar a primeira parcela em outubro. E os 5 primeiros confirmados ainda ganham um presente muito especial, que é uma varinha interativa para você utilizar nas áreas de Harry Potter e fazer feitiços nos parques. Essa oportunidade é por tempo limitado. Embarque na viagem mais mágica da sua vida com a gente. Você merece realizar esse sonho. No primeiro ano letivo, o Harry já é humilhado pelo Snape na primeira aula e perde 1 ponto da Grifinória porque o Snape pergunta uma coisa pra ele, ele não sabe responder e o professor, depois de humilhá-lo, tira 1 ponto da casa. Depois, na outra aula de poções, o Snape tira mais 1 ponto quando o Neville erra sobre a poção e ele fala que o Harry tinha culpa de não ter ajudado o amigo porque falou que o Harry se sentiria superior se o amigo estivesse errado. Ou seja, completamente injusto. Minerva McGonagall tira 5 pontos da Hermione quando ela tá naquela situação ali do banheiro que ela vai procurar o Trasgo, e depois a própria Minerva tira 150 pontos da Grifinória, sendo 50 do Harry, 50 da Hermione e 50 do Neville. Snape tira mais 5 pontos do Harry por ele estar com o livro Quadribol através dos séculos nos terrenos da escola, e depois tira mais 5 pontos quando o Ron perde a cabeça e vai pra cima do Draco, depois do Draco ficar provocando e humilhando ele. Então tem um total de 177 pontos tirados. Desses 177, os pontos do Snape foram completamente injustos. Completamente. No segundo ano letivo, a gente só vê o Percy tirando ponto da Grifinória 2 vezes. Ele tira um total de 10 pontos. No terceiro ano letivo, o Snape tira 5 pontos da Hermione por ela ter supostamente ajudado o Neville na aula de poções. Depois ele tira 10 pontos porque o Harry chega atrasado na aula do Lupin, que ele estava substituindo o professor. E ainda tira mais 5 quando o Harry pergunta o que o professor tinha, porque ele estava doente. E na mesma aula ele tira mais 5 pontos da Hermione porque ele faz uma pergunta e só a Hermione responde. Durante uma das aulas de poções, o Draco fica provocando o Ron, provocando o Harry, porque ele sempre fazia isso. E aí o Ron perde a cabeça e taca um coração de crocodilo no Ron, fazendo a Grifinória perder 50 pontos. Ou seja, 75 pontos tirados. Todos de forma completamente injusta, porque o Draco estava sempre provocando, sempre fazendo alguma coisa e o Snape não fazia absolutamente nada. Pelo contrário, ele enchia a Sonserina de pontos, mas vivia tirando ponto da Grifinória por nenhum motivo. No quarto ano letivo, o Snape tira 50 pontos da Grifinória, depois do Draco ficar provocando o trio, e aí eles trocam feitiços ali, e além disso, o Draco acerta um feitiço na Hermione que faz os dentes dela crescerem até o tórax, e o Snape fala que não tinha visto diferença nenhuma nos dentes dela. E você acha que ele tira pontos da Sonserina? Não, ele tira pontos só da Grifinória, além de dar detenção também só pros alunos da Grifinória. Não tirou 1 ponto da Sonserina, nenhum. Quando a Hermione tá contando sobre a matéria da Rita Skeeter, que ela fala sobre ela e o Krum, o Snape vai lá e tira mais ponto da Grifinória, precisamente 10 pontos. E depois tira mais 10 porque ela tava com a revista onde tinha essa matéria, ou seja, 70 pontos tirados.
de forma completamente injusta. No quinto ano letivo é que aí é o inferno na vida do Harry e da Grifinória em si, né? Ele já começa perdendo ponto na aula da Umbridge por falar a verdade sobre o retorno do Voldemort. 10 pontos a menos. Hermione perde 5 pontos por questionar sobre o livro que eles iam usar que não tinha conteúdo nenhum e não preparava pra nada. Angelina Johnson perde 5 pontos, esses tirados pela Minerva McGonagall, por ela estar gritando com o Harry no grande salão ali, fazendo uma certa confusão. E aí a Angelina explica que o Harry tinha ganhado outra detenção e a Minerva tira mais 5 pontos do Harry por ele não se controlar com a Umbridge e perder a cabeça e estar em detenção de novo. Snape tira 10 pontos da Grifinória quando o Neville se descontrola depois do Draco ficar provocando sobre pessoas que viviam nos Semmungos e tinham problemas mentais. E Umbridge tira 50 pontos da Grifinória quando o Harry fala que deu uma entrevista pro Pasquim lá em Hogsmeade. Aí depois que a Umbridge nomeia a brigada inquisitorial, o Draco faz parte da brigada, ele simplesmente tira 5 pontos do Harry porque ele só não gosta do Harry, isso está escrito ali. Ele tira 5 pontos do Ron porque ele tava com a camisa pra fora, tira 5 pontos da Hermione porque ela tava falando mal da Umbridge e depois tira mais 10 pontos porque ele simplesmente fala: ah, me esqueci, menos 10 pontos porque você é sangue ruim. Total de 100 pontos tirados e só os que a Minerva tirou eram justos. No sexto livro, o Harry nem chega na escola e ele já perde 70 pontos, porque ele chega ali do Expresso de Hogwarts atrasado, porque o Draco paralisou ele com um feitiço e quebrou o nariz dele, e então a Tonks leva ele até o portão, o Snape o recebe e tira 50 pontos porque ele estava atrasado e tira 20 porque ele não estava com o uniforme. Depois ele tira mais 10 pontos do Harry por chegar atrasado na aula, e na mesma aula ele tira 10 pontos, dessa vez do Ron, por defender que a resposta do Harry sobre a diferença entre fantasmas e inférios estava correta. Total tirados 90 pontos, todos injustamente. Agora, olha só, o Snape estava sempre tirando pontos injustamente por qualquer motivo e ele nunca tirava ponto da Sonserina, mesmo os alunos da Sonserina sempre provocando a briga, causando a briga, estando envolvidos diretamente nas brigas. Ele nunca tirava ponto. Diferente da Minerva, que tirava ponto da própria casa. Então não, o Dumbledore não roubava e não favorecia. Inclusive, se eu fosse o Dumbledore, eu dava muito mais ponto pra Grifinória. Aí sim seria favorecimento. Os outros professores, Slughorn, Sprout, o Flitwick, dava pontos normalmente pra Grifinória. O Snape nunca deu um ponto pra Grifinória e vivia tirando injustamente, enquanto vivia favorecendo a Sonserina e dando ponto pra eles. Agora, se o Dumbledore roubasse mesmo pra Grifinória, se ele favorecesse a Grifinória, por que a Sonserina ganhou 7 anos seguidos, os anos anteriores ao Harry entrar na escola? Ah, Caco, não, ele favorecia o Harry, então. Não favorecia, definitivamente não favorecia. Todas as vezes que o Harry ganhou os pontos, ou o Ron, ou a Hermione, eles definitivamente mereceram. Agora, aquele lixo do Draco Malfoy, que era um lixo em forma de gente nos livros, aquele bostão do Crabbe, do Goyle, não acontecia nada com eles. Não perdiam um ponto sequer do Snape. Nem eram punidos. O Draco só foi punido quando a Minerva pegou ele fora da cama e aí ele perdeu pontos e foi mandado pra detenção junto com o Harry, com a Hermione e com o Neville em Pedra Filosofal. Só. Então, meus caros 71%, eu sinto informar, mas vocês estão errados. Galera do 29%, tamo junto, é isso aí. Dumbledore não favorecia ninguém, ele só igualava o jogo porque o Snape era um safado que tirava ponto à toa dos outros e ficava favorecendo a Sonserina. Ah, vai. Mas e aí, me diz, o que você acha? Me conta, de que lado você tá? Dos 71% ou dos 29%? Você acha que realmente o Dumbledore favorecia a Grifinória? Favorecia o Harry? Quero saber, me conta aqui embaixo. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.